Grace, seja muito bem-vinda. Obrigada, Romane. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Como tá o áudio aí para vocês, pessoal? Para mim tá tudo ok. Grace, primeiro, parabéns pela dedicação, pelo seu trabalho, obrigado pela disponibilidade. Seja muito bem-vinda. Se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece. Quem que é a Grace? Pessoal, eu sou fisioterapeuta, minha profissão, né, de graduação, sou fisioterapeuta. Também fui professora de português, Romane, você não sabe disso? Essa eu não sabia, não. Eu fiz o curso de letras também e atuo aqui como fisioterapeuta já tem 25 anos. Não, mais de 25, na verdade 28 anos. E agora eu sempre trabalho com terapias integradas e resolvi então, já tem 3 anos, Romano, eu acho que sim. Ah, já tem um tempinho, né? Resolvi então entrar nesse um novo nível, né? Quer dizer, do conhecimento pessoal. Então conheci o Instituto Romani e resolvi me formar, né, como hipnoterapeuta. E aí estou trabalhando, já estou atendendo aqui. E o legal é que a Grace, ela junta várias coisas da parte holística do ser humano, essa construção do eu, juntando a fisioterapia, juntando a aromoterapia, ou vários óleos essenciais, várias Sim. outras coisas para encontrar a melhor forma de trabalhar cada pessoa. Parabéns pelo trabalho incrível que você faz. E, Grace, para o pessoal conhecer um pouquinho, me fala... Opa, caiu o celular aqui. Me fala, me fala como que você pode descrever que era a Grace antes do movimento transformacional e como ela está agora. Bom, Antes de antes de participar dos conhecer, de treinamentos. participar, né? Bom, eu sempre fui muito dedicada à minha profissão, Romana. Eu encaro as coisas assim com muita seriedade. E eu sempre procurei uma forma de atender as pessoas de uma forma uniforme, né? Mais global, e não só fazer assim a profissão da gente. E eu, por muito tempo, parece que eu ficava nessa busca. E aí, quando eu encontrei, né, quando eu me encontrei com a hipnose, no caso, quando eu conheci o Instituto Romano e o movimento, então eu achei mesmo, né, a chave virou. E eu achei que dessa forma eu poderia ajudar muito mais as pessoas. E até porque quando a gente vai trabalhando numa área só, parece que a gente vai ficando limitado. E o que eu vi até mesmo nos meus colegas de profissão, né, assim, a minha volta é que as pessoas elas se limitavam muito, né, até pelo motivo de ter uma profissão já. Então elas se contentavam em ter aquele conhecimento e não querer procurar mais algo mais. E sempre o que os pacientes procuram, né, na verdade, é muito mais do que só a fisioterapia, né, no caso meu. Então eu sempre ficava, parece que eu deixava, sabe, alguma coisa, não ficava na mesa, né? Ficava na mesa, quer dizer, ia passando e assim, eu ia fazendo esse outro trabalho de conhecer as pessoas, de ajudar as pessoas, mas de uma forma informal, né? Então, quando eu comecei a me dedicar à hipnose, a entender as pessoas, a ajudar as pessoas a ter uma mente diferente, a renovar a mente, na verdade, né? Para ter uma vida transformada, para se transformar, ainda mais quando eu conheci o Instituto, eu vi, né? Hipnose transformacional. Essa palavra foi o que me cativou, na verdade. Essa foi a palavra que me chamou mesmo, sabe? Porque eu pensava exatamente aí, como que a gente pode transformar uma pessoa que está vivendo uma vida que não é a que ela quer, como que você pode transformar, né? Então, eu sou outra pessoa depois que eu conheci, né? Eu trabalho de forma diferente, eu trabalho mais de uma forma assim, eu posso Vamos separar pegar tudo, né? dois pontos aqui, ó. Como a Grace se sente, o que mudou na vida da Grace e depois, Depois como profissional. profissional, o que aconteceu profissionalmente em questão de quando chegava um paciente, um cliente, na forma de lidar.
O que você pode compartilhar? Eu comecei a entender o que estava por trás do problema que ele tinha. E outra, como atuar, porque entender, a gente que trabalha na área da saúde, Romano, a gente vê que a pessoa, a gente falava assim, essa pessoa ela tá abatida, ela tá triste, ela tá com depressão, né? E ela tem essa dor e isso pode estar influenciando. Mas o que você poderia fazer por ela? A não ser fazer ali as técnicas de fisioterapia, né? O que você poderia fazer por ela? Então, depois que eu tenho agora esse conhecimento da hipnose transformacional, eu posso fazer muito mais, né? Eu posso aliar as duas coisas. O meu atendimento, inclusive, se tiver algum, não estou vendo aqui, se tiver algum paciente, né? Eles vão falar assim, eu gosto muito mais de ouvir a sua voz conversando comigo. Eu gosto muito disso, eu gosto da fisioterapia, mas gosto da sua voz ali conversando comigo, falando e tal. Então, parece que isso me chama mais dos seus atendimentos. Então, foi assim, é um diferencial que não tem preço, né, Romano? E que legal, Grace, você compartilhar isso. Por exemplo, eu lembro de uma história que você compartilhou, que às vezes a pessoa chega com a dor em uma parte do corpo e aquilo não é bem só a dor que a pessoa está querendo. Você pode compartilhar alguém que você já tenha atendido assim, que você tenha ajudado e que às vezes vai muito além dessa questão só da fisioterapia? Né? Eu já atendi, muitas pessoas chegam para mim que eu vou trabalhar postura, eu gosto muito de trabalhar postura, é uma das minhas especialidades. Então, chegam para mim, né, então tá com uma alteração postural, né, muito séria, sentindo dor e tal. Então, um dia esse paciente chegou para mim, assim, a gente lá conversando, e eu fazendo, colocando a pessoa na postura e tal, exigindo as coisas lá, respira e tal. Então a pessoa parou e falou assim, Guilherme, na verdade, sabe o que eu tô sentindo? É um negócio assim, parece que vem, eu tenho uma bola que vem e vai me atacar o tempo inteiro e eu tô em pânico o tempo todo. Né? E eu tô assim, me sentindo muito mal por causa disso, eu me sinto ansioso, parece que qualquer momento eu vou ser atacado por isso. Acho que essa eu não te contei não, Romano. Conta essa aí, então. Qualquer momento eu vou ser atacado por isso, né? E aí, se eu não tivesse o meu conhecimento que eu tenho hoje, eu ia falar assim, nossa, mas o que é isso? Não que eu não queira que a pessoa tenha um acompanhamento psicológico e tudo, mas não, eu ia mandar para outra pessoa, eu ia falar assim, não, vamos parar o atendimento aqui e, né? E vamos, acho que você não está muito bem, né? Então aí eu fiz uma técnica da hipnose transformacional, né? Eu fiz uma transformação daquilo que estava, aquela bola, né, que ele via. Falei para ele assim, olha, isso aí, usando, né, as nossas técnicas, falei assim, isso aí, imagine se isso aí fosse um mosquito, né? Qualquer momento o mosquito pode bater em você, o que ele faz? O que ele causa? Não causa nada, Grace. Pois é, então imagine, né? Pense assim, visualize que essa bola, ela é um mosquito. E aí conversei, falei com ele e tal. Passou um pouco, aí ele falou assim, agora eu tô melhor. Vamos então, vamos fazer a nossa intervenção aqui da fisioterapia. Tá, fiz. Grace, eu tô fazendo força para ver aquela bola e não consigo, eu só consigo ver o mosquito. E aí, ele mesmo me relatou, né? Toda vez que a gente conversa, eu ainda pergunto, e aí, né? E ele fala assim, não, só vejo mosquito. Quer dizer, ele passou daquela fase de pânico, ele não ficou mais sentindo, ressignificou aquilo e conseguiu seguir em frente. A gente nós fizemos muitas outras coisas, que ele tinha algumas questões, a gente tratou isso na área da hipnose. Então, imagina, Romana, como eu pude ajudar essa pessoa? Ela queria trabalhar a postura, é um profissional, sentia muita dor, né? Sim, eu posso ajudar ele nessa dor. Mas e essa dor maior? Na verdade, essa dor que ele sentia na coluna, né? E a gente conhece a medicina tradicional chinesa, e a coluna lombar está totalmente ligada aos rins, e os rins, a emoção principal que ataca os rins é o medo.
Então é tudo interligado. Aí na hora que você tirou essa bola, também melhorou. E olha que legal, isso melhora vou interligar aqui, pode melhorar a questão de outras coisas além da coluna. Tá? A questão do Sim, medo, talvez até a questão dos rins e outras coisas que podem vir, que podem estar interligadas emocionalmente. Tem uma questão pessoa. do relacionamento, ele não se relacionava bem com ninguém, assim, em termos de relacionamento amoroso, sabe? Então, E, e isso é fantástico, Grace. Parabéns por estar levando essa missão adiante. Teve até uma pessoa, ó, a Gisele compartilhou aqui, ó, eu tinha depressão, tentei suicídio, sou outra pessoa depois dessa hipnose transformacional. Gisele, depois me manda um direct que eu quero conversar com você. Me manda um direct, eu gosto muito de ouvir essas histórias, saber mais o que aconteceu. Você me manda um direct lá, Gisele? Gisele Armentano Sintra. Gisele, me manda um direct lá que eu quero saber mais da sua história. Ó, olha que legal. Fiz hipnose, sou outra pessoa, surpreendi que sou outra pessoa. Nem de longe sou aquela. Parabéns. Ó, a minha avó tá aqui. Você já conheceu minha avó? Não sei se você chegou a ver ela alguma não, vez. não conheci. Ô, vovó Rosinha, um abraço pra você, que eu tô vendo ela Outro aqui na... abraço, dona... É Rosinha que ela chama? Dona Um Rosa... abraço, dona Rosinha. Tudo bem? Aqui, ela é mãe da minha mãe. A minha mãe você chegou a conhecer, né? Ah, eu acho que ela, inclusive, eu acho que ela ia fazer uma consulta comigo e eu estou esperando. Opa! Se Essa ela mesmo. tiver gostado de mim, então ela pode vir. Ó, vovó, você tá conhecendo a Grace aqui, já é legal para você saber. E Criar um Grace, vínculo. Oi. eu também quero perguntar uma coisa que é interessante. Ó. Você falou ó, que ajudou pessoas que às vezes vieram com a dor, só que melhoraram o relacionamento, que às vezes Sim, leva isso para outras áreas da vida. Você ajudou pessoas, já que eu sei que tinham medo de dirigir, tinha várias outras sim. questões. Teve uma pessoa que falou assim: olha, eu gostaria muito de hipnose, mas eu tenho medo, porque eu não sei nada, não sei nem onde começo. Até para vocês entenderem, existe hipnose e a hipnose transformacional. A metodologias que nós trabalhamos, você pode até tirar a palavra hipnose se você quiser, porque é um estilo de vida, é uma filosofia de vida. É um profundo mergulho no eu. É bem interessante. Você vai ver que tem as ferramentas. Para entender aqui a hipnose transformacional mais claro, imagina isso. Aqui está a hipnose transformacional. Em parte dela existe a psicologia. Em parte dela existe hipnose clássica. Em parte dela hipnose ericksoniana. Em parte dela existe neurociência. Em parte dela existe princípios de coaching. Em parte dela existe princípios da programação neurolinguística. Só que ela é muito maior do que isso. Ela junta vários conceitos para formar a hipnose transformacional. Então, quando você fala hipnose transformacional, você vai ver que algumas pessoas vão pensar assim: mas isso aí isso é essa neurociência que você está falando. Não, isso aí é da psicologia sistêmica. Ou não, isso daí é da Gestalt terapia. Ou não, isso daí é da constelação. Ou não, isso daí é da hipnose clássica. Ou não, isso é da hipnose ericksoniana. Ou não, isso é do coaching. É porque é um aglomerado de conhecimento, de técnicas e ferramentas para formar a hipnose transformacional. E tudo voltado para a transformação do ser. E vai ter um treinamento agora, quem quiser conhecer mais, onde eu vou dar um curso chamado Terapeuta Transformacional. O que é isso? Ele vai acontecer do dia 18 a 21. E, Grace, esse eu até recomendo que você participe, que vai ajudar muito. Tanto, Não vou perder. Dois tipos de pessoas para participar. Seja aquele tipo de pessoa, aquela pessoa que deseja começar a atuar como terapeuta. Vou pegar três tipos. Aquele que deseja começar a atuar como terapeuta, talvez eu ainda não sou, mas eu desejo começar a atuar, entender a melhor forma, de forma mais efetiva, como me tornar um terapeuta. 2, por quê? Porque é a melhor? Porque é a melhor para você, é entender como as habilidades que você tem, como que você gosta de trabalhar e assim por diante, nós vamos falar sobre isso lá. 2, aquela pessoa que já é terapeuta, só que deseja ir para um próximo nível, nós vamos falar de escala, nós vamos falar lá dentro, eu vou dar várias estratégias que estão funcionando agora, que podem fazer toda a diferença na escala de um negócio. E 3,
aquela pessoa que deseja ser terapeuta da própria vida, usando os conceitos no dia a dia, usando o conceito para ajudar informalmente outras pessoas. Então, esses 3 tipos de pessoas, principalmente, vão estar dentro do terapeuta transformacional. Lá dentro, não vai ser abordado... Eu vou falar um pouco da hipnose transformacional. A hipnose transformacional tem tudo que você precisa saber dela dentro do movimento transformacional, que é um outro projeto. A Grace faz parte, ela é um membro. Todo mundo que vem aqui, que eu faço live, é membro do movimento transformacional. E outra, aqui ó, ela tá falando, ó, a Grace é de Lagoa Formosa. Só que a Grace, ela pode atender online também. Então, independente de onde você estiver do Brasil, ela consegue te ajudar de forma online, caso vocês quiserem conhecer. Como que é? Fala seu Instagram pro pessoal, Grace. @Grace Martins, com 2 Is. Com 2 Is. Grace Isso. Martins com 2 Is. Quem quiser depois pode conversar com a Grace para conversar Romano, com ela. Já atendi pessoas dos Estados Unidos. Pessoas daqui, né, do Carmo, que tinham filhos que foram para lá para melhorar de vida, né? E já atendi casais de lá, sabe? Olha muito bom essa questão do online, né? Porque tem como você atuar. A gente está online aqui agora e dá para se conectar também online. E outra, quando você está numa sessão, fica ainda mais conectado, porque tá você, aquela outra pessoa, o foco ali dentro. É bem legal, dá para fazer online também. E a pessoa quer, né, Romano? O mais importante, ela já vai querendo, né, o resultado. Uma coisa também para entender. Não é controlar a mente de ninguém no processo terapêutico. Terapia não é isso, nem muito menos a hipnose transformacional não é isso. É um processo de ajudar a pessoa a amadurecer, de certa forma. Então, ajudar a pessoa, às vezes ela tá... Por que eu estou querendo dizer amadurecer? Eu consegui lidar com os meus conflitos de forma mais assertiva, eu usar a minha história a meu favor. Ali, por isso, esse processo de hipnose transformacional, dessa terapia transformacional, como a Grace faz, ela junta várias coisas para encontrar a forma que a Grace gosta de trabalhar. E isso é interessante. Eu falo também sobre isso de, olha, eu não preciso seguir só um único padrão. Eu posso juntar um monte de coisas que funcionam também. Eu posso, durante um exercício de fisioterapia, usar uma técnica transformacional, da hipnose transformacional, às vezes sem falar que é uma técnica da hipnose transformacional, e a pessoa se sentir bem. E tem certeza, você já deve ter feito isso, não já? Pra dor demais. E a pessoa está pensando, né? Não é que a gente está enganando a pessoa, né? Mas você está aliando, né? O conhecimento que você tem, você falar e a pessoa já ressignificar, que bom, né? Que melhora. Eu gosto de dizer que essa metodologia transformacional, ela é um estado de consciência. Ela não é necessariamente um estado alterado de consciência. E ela nem tem a ver com aquelas ideias de onda alfa, beta, teta, delta. Por quê? Porque o tempo todo você está em um estado de consciência. Seja quando você está em euforia, você está em um estado de consciência. Seja quando você está em relaxamento, você também está em um estado de consciência. Mas eu não preciso limitar relaxamento na hipnose transformacional. A hipnose transformacional é um estilo de vida, é uma filosofia de vida. E usar a comunicação de maneira efetiva para criar a realidade. E é um curso livre. Teve pessoas perguntando, ou seja, qualquer pessoa pode fazer. Assim como constelação, assim como reiki, assim como cromoterapia, assim como acupuntura, assim como vários outros tipos de cursos livres. E para ser terapeuta também é um curso livre. Eu vou dar uma formação terapeuta transformacional, que eu vou linkar a hipnose transformacional lá dentro e vou linkar vários outros conceitos para entender. Porque eu vi que tinha muita gente me perguntando isso. Romani, quem que pode atender como terapeuta? Como começar a ser terapeuta? Quanto cobrar para ser um terapeuta? Como que eu faço para fechar um processo de atendimento? E como que eu faço? Eu já sou terapeuta. Só que quais técnicas que eu posso acrescentar no meu arsenal? Como eu posso fazer para ir para um próximo nível? Eu decidi compartilhar gratuitamente do dia 18 a 21, ou seja, 18, 19, 20, 21. 4 dias de treinamento gratuito. E, Romani, por que você faz isso? Tem gente que até pergunta. Ah, você é maluco? Você vai dar de graça esse treinamento? É um curso que eu venderia ele tranquilamente por R$1.000, seria barato. Por que eu faço isso? Porque eu ajudo um monte de gente que talvez não teria condição de pagar. Eu ajudo um monte de gente que também talvez teria, mas deseja me conhecer mais. E dentro desse curso,
você conhece mais o trabalho do Instituto Romani. E eu tenho outros diferentes. Por quê? Porque quem é terapeuta continua em evolução permanente. É só pensar, a Grace podia ter. Ela não fez uma faculdade de fisioterapia, Sim. ela podia pensar, eu nunca mais vou fazer nada. Aí ela se estagna, ela morre na evolução. O que Romani, faz também é. a questão do negócio, né? Nosso negócio, quando a gente faz o master, quando eu fiz, né? Então você Exatamente. muda a visão sobre o seu negócio. Inclusive, você vai me ajudar umas coisas aqui. Ó, Entendeu? Tipo assim, você muda a visão do seu negócio, você começa a entender mais, a ter uma abertura de mente, questão de redes sociais, questão de você se colocar mais a sua imagem, a sua marca, né? exatamente. Que aí você começa a ir amadurecendo. Você tem que fazer vários treinamentos, é normal. Então não é a ideia de eu vou fazer sempre um treinamento e acabou, eu nunca mais preciso estudar nada. É o contrário, quando você faz um, você percebe a importância de continuar investindo em você, porque você vê a sua mudança, você vê a sua transformação. Por isso tem um movimento transformacional. O movimento, eu entrego os cursos digitais do Instituto Romani todos dentro de uma plataforma para você continuar em evolução permanente. Por exemplo, aí lá dentro tem curso de palestra, tem curso de ansiedade, tem curso de memorização, Romano, outras coisas. olha, tá vendo as minhas pulseirinhas? O meu marido fala assim, por que você fica com essas pulseirinhas direto, né? E aí tem que dizer, tira essas pulseirinhas, tira isso, né? É uma questão assim, quando a gente faz, né, os cursos e tudo, a gente coloca um propósito, uma meta que você quer atingir, uma meta que você quer atingir e vai em busca, você se movimenta. A questão do transformacional é exatamente isso, é uma chama que começa a arder, que começa a aquecer você, faz você se movimentar em todos os níveis da sua vida, tanto relacionamento, tanto nível profissional, tanto em nível pessoal, e faz você não parar. Quando você, por exemplo, você pensa, nossa, eu não estou fazendo nada, né? Eu não estou fazendo nada em prol daquilo que eu quero. Então você fica sempre assim querendo mudar, e aí você fica se transformando. É esse que eu acho que é a essência, né, do movimento. Isso é muito. Isso é porque eu não consigo mudar o mundo sozinho. Eu preciso de parceiros de missão. E através da transformação da Grace, através da transformação que ela leva para as outras pessoas, esse movimento acontece. A Lala falou aqui, aí Lala, tudo jóia? Que ela tinha uma doença que impedia ela de fazer exercício e agora ela está curada através dessa metodologia transformacional. E Lala, olha que eu gosto de ouvir essas histórias. Depois eu quero ouvir essa história de você. Me manda um direct para eu lembrar de eu quero ouvir ela mais. Eu até vou fazer o seguinte. Tive uma ideia aqui. Eu vou chamar os transformacionais, vou tirar alguns dias da semana, porque eu gosto de ouvir essas histórias. Só para ficar ouvindo história de quem é do movimento transformacional. Porque tem tanta história maravilhosa que às vezes eu nem fico sabendo. E eu amo ouvir essas histórias de pessoas que se transformaram, levaram transformação. Eu vou tirar uns dias aí para ouvir esse pessoal. Romano, inclusive com a família da gente, né? A transformação que a gente leva à família. Porque geralmente você já viu que aquele ditado, santo de casa não faz milagre, né? Uhum. Que já era esse ditado aí. Né? Opa! E olha que legal. Olha isso que a Grace está falando. Tem esse ditado, santo de casa não faz milagre. Quantas vezes... Nossa, eu já vou dar um exemplo aqui. A Lorena sofria antes com enxaqueca. E eu ajudei ela fazendo exercício, que ela não tem mais enxaqueca. Ela trabalhou isso. Isso é um processo de também amadurecimento dela. Só que o mérito é dela. Eu vou mostrar, eu vou fazer, mas ela amadurece. Ela começa a se enxergar de forma diferente, enxergar a vida de forma diferente. Você pode compartilhar alguém que você ajudou aí da familiar? Uma pena que você vê se ele tá aqui. Eu acho que não dá. Eu já ajudei minha mãe, né? Eu acho que eu só não ajudei, assim, em algum aspecto. Não, até o meu pai ajudei. Ajudei minha irmã. Meu irmão tá com muita depressão, enfrentando um problema de separação. Né? Ele não toma nenhum medicamento, né? Porque ele estava, assim, num estado muito ruim. Meus sobrinhos, todos os meus sobrinhos, assim, os mais velhos, né? Os dois, eu já ajudei.
né? O próprio meu marido, né? Que é a pessoa assim que convive com a gente, é muito difícil dela, assim, parece que perceber que você acredita, não é que acreditar, é É sentir, como né? se fosse assim, não, mas ela é a Grace. Parece que eu acredito que a gente está fazendo aquilo, né? Mas eu já consegui, sabe? Então, às vezes, os meus meninos brincam muito, ficam assim, mãe, pode parar, você está querendo entrar na minha mente. Mas não é isso, né? Às vezes você fala uma coisa e a pessoa fica rodando aquilo lá, né? Rodando aquele disco. Mas então, o que significa isso? Que não é algo imposto, né? Não é uma coisa assim que você precisa entrar em transe, né? Hipnose transformacional. Você pode fazer sem transe. E você também tem que falar, Romano, da hipnose não verbal, né? Que também está no curso transformacional. Que é aquela hipnose assim, que você não precisa usar palavras. Você, não precisa, você lembra eu tratando o medo de lagartixa? Lembro sim. Da Catarina, sem falar uma palavra? Você lembra disso? Sim, eu lembro sim. E isso acontece aqui com a questão de... Eu consegui, né? A gente aplicar a mesma coisa assim com a questão de ansiedade. É muito bom a questão de ansiedade e medo. E olha isso, é possível sem falar uma única palavra. Teve pessoas aqui perguntando, eu tenho muitas dores, hernia de disco e tal, pode me ajudar? Vai ajudar no controle das dores. Inclusive, eu recomendo que você já procure o trabalho da Grace, para que você possa, e é um processo, para entender como eu posso aliviar as dores, entender o que está acontecendo. Só que, claro, entenda isso, eu vou ajudar na parte emocional por trás, principalmente, que isso acaba refletindo no sintoma da dor. Sim. Só que, entende isso, vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa quebrou o braço dela vai estar quebrado. Não é que a hipnose vai fazer magicamente o braço dela voltar. Só que, mesmo que, eu machuquei o meu braço aqui, eu posso olhar e ficar desesperado e achar que nada dá certo pra mim, não conseguir, eu sinto uma dor muito mais elevada. E você já viu que tem gente que pode estar com um machucado grande, consegue lidar e faz as coisas. Então, é como eu lido e eu consegui trazer um processo onde até o meu corpo tem possibilidade de se curar mais rápido, porque eu tenho mais recursos emocionais para lidar com a situação. E aí entra o processo transformacional. E Grace, eu quero saber também... E uma coisa também, antes de você falar isso aí, Romano, só um minutinho. Eu estou atendendo pacientes que foram indicados aí pelo Instituto Romano. Opa, coisa boa. Fico feliz. Questão de emagrecimento, questão de ansiedade. Olha que legal isso. E gente, eu gostei. Olha isso. Tem um movimento transformacional. A pessoa não fazer parte do movimento transformacional, ela está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque aqui é uma família onde todo mundo se ajuda. Imagina isso. Gente, um cliente que você pegar durante o ano já valeria a anuidade do movimento transformacional, mas o que é isso? Olha, ainda tem um curso de terapeuta transformacional que vai ser gratuito, dia 18 a 21. Eu tô aqui, para quem está assistindo aqui essa live pela primeira vez, amanhã tem de novo, 1h e 1 minuto. Depois de amanhã tem de novo, 1h e 1 minuto. Tem um monte de conteúdo. Grace, se você quiser ver, hoje vai ter lá para os membros do movimento, você entrar lá na plataforma, o Renato ele vai dar uma aula, onde ele vai falar de massoterapia e dores também. Pode ser legal, quem sabe. Vou ver sim. Fica gravado lá de qualquer forma, mas hoje vai ser ao vivo às 3h da tarde, que fica para os membros. Grace, eu quero saber também como eu posso te ajudar. O que você fala assim, mano, tá precisando de ajuda com isso daqui, aquilo e aquilo? Então, o meu, igual quando você veio aqui, né, a gente começou a conversar, às vezes eu fico assim, porque como eu trabalho com várias terapias, né, várias terapias ao mesmo tempo, e ainda a gente tem uma academia, né, eu queria que fosse tudo algo assim, mais unificado, sabe? Que, por exemplo, tem academia, mas aí tem a fisioterapia, tem as outras terapias que é acupuntura, moxoterapia, RPG, hipnoterapia, né? O coaching também, porque é tudo junto, né? Então, eu queria que fosse, assim,
que eu conseguisse escalar mais, até porque o meu horário de atendimento, né? Aqui que eu tenho trabalho fora é pequeno. No meu horário, assim, é depois das 5 horas, né? Inclusive, eu tenho até outras pessoas que trabalham comigo, só porque o meu horário que eu estou aqui é depois das 5, 6 horas. E aí eu queria, assim, às vezes eu fico um pouco, sabe? Eu vou te dar algumas ideias para você fazer. Ó, vai ser importante você participar do dia Vou 18 a anotar. 21, porque lá eu vou falar mais profundamente sobre ideias para trazer esses clientes em cima desse projeto seu. Você vai trazer, você tem que pregar esse nome, o Movimento 180, falar mais dele, o que ele significa. Como eu falo do movimento transformacional, você tem que explicar. Por exemplo, o movimento transformacional significa fazer do mundo um lugar melhor, fazendo pessoas melhores. Quem são as pessoas que principalmente estão lá dentro? São terapeutas, são pessoas que desejam se tornar terapeutas ou pessoas que desejam usar na própria vida, como estilo de vida, como filosofia de vida. Esses 3 tipos de pessoas. Basicamente, esses 3 tipos de pessoas. E, lógico, tem médicos, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem enfermeiros, tem vários profissionais da saúde, mas não é só para profissionais da saúde. Eu sei quem eu estou falando. Então você tem que pensar, quem são as principais pessoas que eu vou falar? Não lista mais de 3. O ideal, se você conseguir uma, fica mais forte ainda a mensagem. Vou dar um exemplo. Eu vou trabalhar pessoas que desejam ressignificar traumas e dores emocionais. Um exemplo, estou te dando um exemplo aqui para Grace. Pessoas que desejam trabalhar dores no corpo e dores que sentem e que essas dores incomodam. E trabalhar a questão de ansiedade. Estou dando exemplo aqui de 3. Você tem que falar, o movimento 180 é para aquelas pessoas que desejam ressignificar a ansiedade, trabalhar dores que estão vindo emocionalmente e fazer as pazes com a própria história. E você tem que falar isso mais de uma vez. Você tem que repetir muito isso. Você tem que criar como se fosse um mantra para que as pessoas, isso comece a ecoar. Como assim? As pessoas olhem para a Grace e se você tiver um que vai ser o principal, para ser fácil, por exemplo, o movimento transformacional, fazer do mundo um lugar melhor, fazendo pessoas melhores. Você tem que ter uma ideia principal. O movimento 180. Um processo de que vai, sei lá, eu estou pensando, né? Um passo em direção a si mesmo. Um passo em direção a si mesmo. O que significa isso? O movimento 180 é um passo em direção a si mesmo. E aí você tem que explicar o que é esse um passo em direção a si mesmo. Só que isso tem que estar em todo lugar. Você tem que colocar, desde a bio do seu Instagram, colocar assim, ó, eu sou a Grace Martins. E você coloca algumas coisas. Por exemplo, fisioterapeuta, hipnoterapeuta profissional ou hipnoterapeuta transformacional. E depois, criadora do movimento 180. Ajudo você a dar um passo em direção a si mesmo. E um link para a pessoa conhecer mais sobre o seu trabalho. Um exemplo. Ou você pode até deixar mais enxuto se você quiser. Se você quiser tirar, ó, ajudo você a dar um passo em direção a si mesmo. E colocar fisioterapeuta, movimento 180. Ajudo você a dar um passo em direção a si mesmo e um link. O link você não põe, tem como separar ele. E você pode até falar, ó, eu sou fisioterapeuta transformacional, para diferenciar. Ajudo você. Gostei disso aí agora. Fisioterapeuta transformacional. Gostei. Eu sou fisioterapeuta transformacional, criadora do método Movimento 180. Ajudo você a dar um passo em direção a si mesmo. E um link para a pessoa que quiser saber mais. Aí o que você pode fazer? Inicialmente nesse link, pode ser você tem um WhatsApp separado do seu pessoal aí, não tem? Pode ser que seja um link, tem um negócio que chama WhatsApp Fácil. Você vai lá no WhatsApp Fácil e coloca o seu número de telefone e a mensagem que você quer que a pessoa te manda quando ela clicar. Eu tenho o Linktree. Tem o Linktree, mas esse até mais fácil. Esse vai direto, pra você entender. Você pode usar o Linktree, também funciona. A diferença desse, se o cara clica, ele já te manda uma mensagem no WhatsApp. Ele não tem vários para escolher.
É tipo, clicou, É. vai pro WhatsApp da Grace e já tá com a mensagem escrita. Facilita. Você escreve lá. Eu falei assim, oi Grace, quero conhecer mais sobre o movimento 180. Eu tenho esse aí, Romano, no telefone. Eu tenho esse aí. Pronto, clicou, a pessoa começa a entrar em contato com você. Só que o que você pode fazer para atrair mais pessoas assim? Você pode começar a atrair pessoas. Eu vou falar aqui. Primeiro é importante essa construção do posicionamento, de entender o que a pessoa consegue ao contratar o serviço da Grace. Grace, um desafio aqui interessante. Se organiza para fazer lives por semana, nem que for uma live por semana. Pois é, eu já pensei em fazer, eu estava fazendo uma, mas eu estava pensando em fazer até mais, tipo assim, um horário de manhã, igual você, no caso. Aqui, quando você vai fazer mais? Quando você for abrir inscrições para o Movimento 180. Vou te dar um exemplo. Se você quiser fazer isso agora, você pode. Só que o que você vai fazer para funcionar melhor? Você marca, do dia tal a tal eu vou fazer uma live todos os dias falando sobre ressignificação de dores, ansiedade dores, ansiedade e fazer as pazes com a própria história. Beleza, você põe isso daí e vai deixar na cabeça das pessoas aquela semana. Essa semana, você começa a fazer uma live por dia e depois de fazer uma live por dia, depois de uma semana, na segunda semana, você vai continuar fazendo uma live por dia. Você vai avisar que na segunda-feira da segunda semana, ou seja, você fez uma semana de live, de segunda a domingo, você não ofereceu nada para ninguém. Só que o pessoal está te conhecendo, eles estão entendendo quem é a Grace, como que funciona o trabalho dela e assim por diante. O que é importante ter nessas lives? Elas têm que ter um direcionamento com o seu tema. Um exemplo prático. Adianta a Grace começar a falar de gestão de tempo? Não necessariamente, porque não é esse público que ela quer. Não é o público que deseja gerenciar o tempo ainda. Mas se ela for falar de gestão de tempo, o que ela tem que fazer? Ela tem que falar, como você vai gerenciar o seu tempo para melhorar suas dores? Entende? Tem que estar tudo linkado com o objetivo que o Movimento 180 traz para a vida da pessoa. Isso é muito importante. Né? Isso. Imagina isso. Se a pessoa começar a te seguir, ela tem que entender que tudo que a Grace posta tem a ver com um objetivo similar, em comum. Se você começar a postar uma coisa hoje e amanhã você posta outra muito diferente, ele não sabe exatamente se ele vai te seguir ou não. Imagina mesmo eu tendo várias terapias, por exemplo, mesmo até os óleos essenciais, né? Então, você não precisa... a pessoa, ela não quer saber se vai usar hipnose, óleo essencial, fisioterapia ou o que for. Ela quer saber, a Grace me ajuda a lidar com a minha dor? Isso. A Grace não interessa a técnica, não interessa a forma como... E aí, você fala assim, e no Movimento 180, a gente trabalha com óleos essenciais, a gente trabalha com a hipnoterapia, com a fisioterapia, é um processo completo para a transformação do eu. Você encontrar a sua própria história e usar ela de forma melhor, de acordo com a sua essência. Isso o Movimento de 180 te ajuda a trazer. Então você tem que construir essa ideia, só que não fica falando tanto exatamente só da técnica. Porque a pessoa não quer exatamente saber que técnica que você vai usar. Ela quer saber, isso me ajuda a resolver ou não me ajuda a resolver. Eu vou até te dar um desafio aqui, Grace. Vai lá dentro do Movimento Transformacional. Você vai assistir o conteúdo de 2 a 5 mil reais com desenvolvimento humano. Assiste ele. Só que não adianta assistir. Você tem que assistir e aplicar. Então você vai... Deixa comigo. Você vai ver a primeira aula, você fala assim, beleza, eu vi a primeira. Tem alguma coisa que é para fazer dessa aula? Se tiver, faz. Não fica passando uma atrás da outra, não. Você vai ver a segunda. Cara, eu fiz o que tá para ser feito aqui. É melhor você parar ali e fazer do que você assistir tudo e não fazer nada. Entendeu a lógica? Se você pegar, assistir uma aula e fizer o que está naquela uma aula, traz mais resultado que assistir tudo e não fizer... Então, isso vai ser importante.
eu vou te dar uma recomendação aqui. Você vai listar para temas dessas lives. O que você pode também trazer? Você pode trazer alguma pessoa online durante a live e fazer algum tipo de atendimento com ela online, para as pessoas verem como é um atendimento da Grace. E você pode pegar algum cliente seu, quem sabe. Fala assim, vamos fazer, eu vou te dar de presente mais uma sessão aqui. E pegam alguma pessoa também que de alguma forma... Como a gente está fazendo aqui, né, Romano? Como a gente está fazendo aqui. Você pega uma pessoa que, de alguma forma, ela gosta de você. Você já pensou também se chamar uma pessoa que é doida, que vai ficar falando mal do seu trabalho? Não é essa a ideia. E também o cara que está aqui na live, se está aqui, geralmente é porque ele gosta, senão ele não ficaria aqui. Mas exatamente. Você pegou uma pessoa que gosta do trabalho da Grace, você faz algum tipo de trabalho com ela, as pessoas vão ver como é. Ou seja, alguém que já conhece a Grace de preferência. Eu faço muitas vezes, até com pessoas que eu nunca vi. Às vezes eu tô na live e eu chamo alguém. Só que, olha que legal, eu chamo baseado no que a pessoa tá comentando aqui. Eu vejo aqui, vou dar um exemplo aqui. Teve uma pessoa que falou, cara, eu saí da depressão depois de fazer o treinamento lá e eu nem sei ainda, não conheço a história dessa pessoa. Eu podia chamar ela ao vivo e conversar com ela sobre essa história, fazer algum tipo de intervenção com ela. Faz isso durante as lives. Romano, a Becky Aperto tá falando aqui. Grace, faça o que você quiser. A Bel já tá... E a Bel é lá do Movimento Transformacional também. A Bel. Nota 10. Aí, ó, beleza, Bel. Vamos marcar então, viu? Pode mandar um direct, tá? Já é super legal. Então você vai fazer o seguinte, uma semana de lives e a segunda semana você já avisa. Na segunda-feira... Na segunda-feira, vão abrir as inscrições para o Movimento 180. E aí você explica como funciona. Na segunda-feira, você continua fazendo live, só que agora está aberto as inscrições do Movimento 180. Você faz na segunda, está aberto. Terça, está aberto. Quarta, está aberto. Quinta, está aberto. Até sexta-feira. Então fica 5 dias aberto ali. De segunda a sexta-feira, para uma condição especial para o Movimento 180. O que eu recomendaria você fazer inicialmente? Você vai vender como se fosse uma espécie de mentoria com a Grace. Onde não vai ser nem só um atendimento assim, não. Você fala assim, o que vai ser o Movimento 180? Em grupo. Olha que legal isso, Grace. Em grupo. Você vai fechar um grupo. Esse grupo pode ser que você fala assim, eu decidi que eu vou abrir só... Esse grupo vai ter até... Eu não vou pegar mais do que 6 pessoas. Online, então, Romano. Online. E aí, nesse ou presencial, grupo, online, online, no grupo, você vai ver que as pessoas vão ter resultados incríveis, porque um ajuda o outro. E às vezes eu já participei, eu já tive muito resultado. Então, isso é muito legal. O que você vai fazer? Você fechou um grupo. Vamos supor que você fechou e fala assim, nesse primeiro você pode limitar um número de 6 pessoas, um exemplo. Você fechou ali 6 pessoas esse grupo. E esse grupo vai ser os 6, porque eu quero conhecer a história dos 6 e para começar, seu objetivo, fazer esses 6 seria um resultado maravilhoso. Porque através desses 6, essas pessoas vão se tornar seus promotores. Você cria depoimentos para que o próximo seja ainda melhor e maior. Então, na segunda semana você está fazendo, só que agora está aberto o Movimento 180. Coisas a se considerar. Você tem que pensar isso para a pessoa responder na cabeça dela. Por que ela deve comprar o Movimento 180? Você tem que explicar por que ela deve comprar o Movimento 180. Você tem que pensar para quem é o Movimento 180 e listar. Lista, me fala 3. É para quem deseja trabalhador crônico, é para quem deseja ressignificar ansiedade, para quem deseja mudar de vida. Beleza. O que você tem que fazer? Você tem que falar também para quem não é. É importante falar para quem não é. Se eu tô... Para quem não é? É para quem não quer. Para quem não quer mudar. Ou não quer mudar, não tem compromisso, não quer realizar as atividades. Não tem compromisso. Não quer, de alguma forma, fazer parte de um grupo que tem esse propósito de transformação. Não é para pessoas que ficam querendo só reclamar. Se você entrar aqui... São pessoas que querem fazer diferente. Você tem que explicar para quem não é. O tipo de pessoa que você não quer lá.
Então, você mostrou para quem é, para quem Pessoa que não é. reclama, viu? Pessoa que reclama, pra mim, é pior. Então, ó, você tem que falar, ó, se você é essa pessoa que reclama, eu não quero você no meu grupo, a não ser que você decida se tornar aquela pessoa que vai fazer diferente a partir de agora. Você pode falar isso. Beleza. Você tem que explicar para quem é, para quem não é. Você explica por que ela deve comprar o seu produto. Agora, por que que ela precisa disso? Segundo, você tem que explicar por que com você. Por que que ela não vai comprar esse produto de outra pessoa? Você tem que pensar por que que ela tem que... Por que o movimento 180 e por que o movimento 180 com a Grace? Sabe uma forma de responder isso? Você tem que mostrar a sua autoridade nesse momento. Só que você mostra a sua autoridade de forma espontânea durante as lives, como sem precisar falar tanto do seu currículo inicialmente. Você pode mostrar seus atendimentos, você fala que você é fisioterapeuta, você já fez dezenas de formações nas áreas de terapia e assim por diante, desenvolvimento humano. Você comenta sobre isso de forma leve. E aí você pode chegar no momento e falar assim, ó, por que o movimento 180? Beleza, para quem é? Segundo, por que com a Grace? Olha, eu já estou há 28 anos no mercado. Eu não estou falando uma coisa que eu estou tirando do nada. Eu estou há 28 anos. Eu faço isso aqui com frequência. Eu tenho um espaço, tem equipe, então é um negócio já consolidado. Você tem que explicar isso para as outras pessoas para que elas vejam a Grace como autoridade e desenvolvedora desse movimento 180. E aí, o que a Grace vai fazer? Explicou por que com a Grace. E agora, esse terceiro é essencial, Grace. Você tem que explicar por que agora. Por que ela não compra amanhã? Por que ela não compra semana que vem? Por que ela não compra ano que vem? Por que ela deve entrar no movimento 180 agora? Você tem que trazer esse processo emocional. Como assim? Ó, essa turma vai ser única. É uma turma que eu quero acompanhar mais de perto. Eu não sei se eu vou fazer outra turma assim. É real, Grace. Pode ser que você não faça mais outra turma. É verdade, a gente não sabe nada, né? Não sabe nada da nossa vida e outra, daqui 2 minutos. Exatamente. Vou dar um exemplo prático. Grace, sabe aqueles treinamentos que você fez comigo? Pode ser que não vai acontecer. Nunca mais. Graças a Deus que eu fiz. Entende? Então isso daí tem um valor imensurável. Então você tem que mostrar, olha, é só essas 6 pessoas. Eu não sei se vai acontecer dessa forma de novo, com tanto acompanhamento. São pessoas que eu quero ver o resultado delas e para fazer parte dos membros fundadores desse projeto, do Movimento 180, desse grupo fundador. Porque ele acontece de forma individual. E hoje, porque o grupo é mais forte. Nós vamos nos ajudar. E como são 6, você vai ver, o network que cria é incrível entre essas pessoas. Porque às vezes, um exemplo aqui, tem o João e a Maria e a Tereza. Aí às vezes a Tereza tá assim, nossa, mas tá difícil. Aí a Maria ajuda a Tereza. Isso cria uma força maior do que a Grace sozinha. Aí, às vezes, a Maria tá desanimando, ela ouve a história de transformação da Tereza e fala, opa, eu tô me resgatando de novo. O grupo se fortalece. Você cria esse ambiente. Então, por que agora? Você tem que mostrar um exemplo, ó, seus fundadores desse grupo. Segundo, você tem que mostrar depoimentos. Por que com você? Você tem que trazer depoimentos. Lembra aquela segunda pergunta, por que com você? Traz depoimentos, sim. Mostra depoimentos. Você pode trazer ao vivo pessoas para conversar com você e falar sobre alguma coisa, como é o trabalho da Grace, explicar. Você pode, há uma possibilidade de trazer ao vivo. Você pode rodar e colocar o depoimento em vídeo junto para passar para a pessoa. Como você vai estar fazendo no Instagram, você pode até falar, ó, pessoal, eu vou compartilhar, você pode contar a história. O Instagram agora tem uma opção que tem como você compartilhar fotinha junto. Não sei se você já viu, vou compartilhar alguma foto aqui só para você ver. Vou fazer agora. Viu aí a fotinha? Uhum. Ele tem como fazer isso? Tem essa opção agora. Como você conseguiu? Você vai ter embaixo, tem do lado direito mais embaixo, tem um lugarzinho que tem tipo uma fotinha, nesse lugar.
Eu não sei se dá para o convidado fazer, porque eu sou o host da live. Mas é bem baixo. Mas é muito bom, hein? Pede onde tem os comentários. Então você pode falar e vamos supor, mesmo que a pessoa não estiver falando, você pode mostrar a foto. Vamos supor que você ajudou a Maria. Você mostra a foto da Maria e fala assim, essa é a Maria. Ela estava passando por isso, isso e isso. A gente trabalhou junto, aconteceu isso, isso e isso. Uma salva de palmas para Maria. Para as pessoas começarem a entender por que com a Grace. E por que agora? E no YouTube? Você pode fazer no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, chama Domine Sua Postura. Sim. Mas aí seria melhor um outro nome, né? Para não fugir. Mas não tá ruim, não. Então, pode ser Domine Sua Postura e só você pôr na capa. O nome do canal pode ser Domine Sua Postura. Só você mudar a capa do canal para Movimento 180. Porque tem como trocar a capa dele. Você coloca lá Movimento 180 no canal. Tem como você ir no canva.com para criar essa capa. Que já te dá o tamanho da capa certinho. Eu conheci o Canva através de você. E é uma beleza, não é? Porque se precisar Excelente. Mas agora, Romano, foi até você que me passou isso. Tem certas coisas que a gente tem que priorizar, né? Então, eu tenho uma pessoa que toma conta do meu Instagram, sabe? Que gerencia. E estou tentando arrumar uma pessoa para fazer edição de vídeos, que a gente não consegue, eu não consigo, assim. Você é craque. Mas você já, a sua equipe é maior. Estou falando eu. Você quer uma dica de ouro para você ter vídeo todo dia? Você fazer um grande e partir nos pedacinhos. Mas não é só isso, não. Não é então só isso, não. Porque isso aí que é o problema. Como é que você vai fazer? Você falou, não, mas eu ainda não sei mexer com edição e por aí vai. Então eu vou te resolver. Aí, pessoal, pega essa dica, ó. Você vai num site chamado workana.com. Acho que é .br. Workana. Work de trabalho, tipo work. Certo. Ana. Tipo, como se fosse trabalhando. Workana. Workana. Você entra no Workana e você vai escrever assim, ó. Eu tenho um projeto, você pode fechar pacotes de 10. Onde eu preciso de 10 vídeos nuggets. Entendi. Tirados de um raiz. Esse vídeo deve conter legenda, título... Não, põe esse nome. Legenda, headline. Headline é título. Mas por que eu falo headline? Headline é um título mais persuasivo. Eu ainda vou fazer uma coisa para você, Grace. Vou te mandar um arquivo com ideias de títulos persuasivos. Que bom. Então, você vai, headline, você vai colocar legenda e barra de progressão. Então, você colocou isso daí, no Workana. Você fecha pacote de 10. Pacote de 10. Quanto que vai custar o pacote de 10? Não é caro. Olha que interessante. Você vai pagar entre 200 a 500 reais a cada 10. E aí, de 200 a 500 reais a cada 10. Dependendo de... Você vai ver lá e escolher. Cara, esse cara aqui é muito bom, esse cara aqui... É o que eu recomendo, 200 a... Dá pra ser, vou te falar, de 150 a 500. 150 a 500. Tem gente que faz 10 por 150. Tem gente que vai fazer... Só que aí também, às vezes, você pega uns que vai te dar muito trabalho. É legal você ver uma pessoa... Vou te dar. Como que você vai escolher essa pessoa? Você vai fechar... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pediu um negócio. Você fala, me manda exemplos de vídeos que você já fez. Aí o que acontece? A pessoa vai te mandar. Não, eu ainda não fiz. Pronto, esse já está descartado. Não precisa nem olhar. Segundo, aqui, toma aqui, eu fiz para esse cliente. Você olha, nossa, a letra tá mais ou menos, tem isso aqui, não sei o quê. Quanto que ele está cobrando? Ele está cobrando 150 para fazer os 10. Um exemplo. Deixa eu olhar outro aqui. Aí você vê um que ele fez melhor. Esse aqui está cobrando 180. Talvez é melhor fechar com esse. Aí talvez não, esse aqui está cobrando 250 para fazer 10. Mas, cara, o vídeo dele tá muito bom. Tá tudo certinho, do jeito que eu gosto. Então talvez feche com esse. Não, esse cara aqui, que isso? O cara, ele faz igual a máquina, ele faz assim.
ele, de um dia para o outro, ele faz 30 vídeos, talvez vai pagar mais, de repente, se a pessoa for muito expert. Esses vídeos não são projetos que podem ser muito caros. Se chega um cara que é editor de vídeo profissional e não sei o que, ele não serve para fazer esse vídeo. Um exemplo, o Faelo. Faelo, eu sou fã dele. Cara, o Faelo é foda de edição de vídeo. Só que ele não serve para fazer esse vídeo. Por quê? Porque é um trabalho que o Faelo não compensa. O Faelo não compensa para ele fazer. Não compensa para ele fazer e ele vai editar outro tipo de vídeo. Ele tem que ser um vídeo mais gourmetizado, entre aspas. Então, o trabalho do Faelo é mais caro e não serve para esse tipo de vídeo nugget. Por quê? Porque o Faelo faz vídeo geralmente casamento, de outra. Você viu aquele... Mais elaborado, né? Exatamente. Então, são projetos diferentes. Esse projeto são pessoas que têm experiência em fazer esse tipo de projeto. Por quê? Porque o cara pode pegar, vamos supor que ele fechou o projeto com você por, vamos dar um exemplo aqui, 250 reais projeto. Vamos supor, cada 10. Um exemplo aqui. O que você faz? Cara, esse mesmo cara, ele pode fechar esse projeto com, vamos supor que ele pegou 10 com você, ele pegou 30 no mês, deu 750. Um exemplo, se for um cara bom. Isso dá pra você achar cara bom. Beleza. Esse cara pode pegar mais outros 2 projetos. Ele fecha 750 com você, 750 com outro, 750 com outro. E ele tem uma renda legal que pra ele tá ok. Você tá entendendo? Entendi. Ou às vezes ele pega 4 projetos. Ele faz 10 seu, 10 de outra pessoa, 10 de outra pessoa, 10 de outra pessoa. E ele ganha melhor do que se às vezes ele tivesse com CLT. Fazendo outro tipo de serviço. De outro serviço. Aí você, é um exemplo, você contratou ele no Orkana, fechou 10, só que para fazer os 10, o que você tem que fazer? 2 lives. Porque de cada live, você dá o objetivo para ele de pelo menos 5 nuggets que ele tem que tirar. Inclusive, tá vendo essa live aqui? Você pode tirar algum nugget dela. E outra, vou te dar até uma dica legal. O rapaz que vai tirar isso da edição de vídeo, ele tem que entender que tudo bem se o nugget tiver o mesmo conceito em outro momento que você estiver falando. Então, se a Grace falou uma coisa hoje e ela falar essa coisa amanhã, ele tem que tirar o nugget hoje dessa coisa e amanhã também. Porque a Grace está com uma roupa diferente, o fundo pode ser diferente, talvez ela falou algumas palavras diferentes, o convidado é diferente. Pode ser que se o convidado também falou uma coisa que é legal, use o nugget do convidado. Aqui, nessa live, você vai ver, vai ter um nugget aqui que o editor vai fazer, que vai ter só a Grace falando. E eu não vou falar nada. Vai ter só a Grace falando. Eu sei até qual. Um exemplo. Que pode tirar. Entendeu a lógica aqui? Usa isso. E onde você vai achar esse profissional? Workana.com. Ótima dica. Foi para muita gente. Ó, todo mundo falando aí. Deixa essa dica aí no grupo para nós. Vai ficar gravado, não vai, Romano? Isso aqui fica gravado. Isso aqui fica gravado. Beleza. Aí todo mundo falando. Ó, deixa essa dica aí. Já... Ó, para que esses conteúdos? Agora eu vou te contar outra coisa, Luiz. Não adianta só ter esses conteúdos. Agora é um passinho que... Não sei se dá tempo de falar aqui, depois nós podemos aprofundar mais, mas é o seguinte. Além de publicar eles, você tem que pôr um pouquinho de dinheiro para impulsionar eles. Não precisa, você pode pôr R$5 por dia, por exemplo. R$5 por dia, 5 vezes 30, vamos colocar aqui, 5 vezes 10, 50, R$150, o mínimo. Você pôs ali esses vídeos um pouquinho todo dia, vamos pôr R$200 por mês. Para a Grace começar a se tornar mais conhecida. Conhecida fora. Tem pessoas, Romano, tem alguns que fazem esse tipo de edição que já embute, quando eles cobram, eles já querem gerenciar também. Não, mas isso aqui é outra coisa, isso aqui é trabalho de tráfego. Já é outra coisa, essa é questão de tráfego. Não, tráfego é outro projeto. O tráfego inicialmente vai ter que ser você. Por quê? Né? Por quê? Porque o tráfego não é um serviço que é tão barato. Então, às vezes, você vai contratar uma pessoa, vamos supor que ela te cobra, sei lá, R$1.500, R$2.000, R$3.000 e não compensa, porque você vai pôr R$150, R$200 de tráfego. Não dá, não fecha a conta. Então, você pega os R$200, mesmo que você fizer errado, tem uma aula lá no Movimento Transformacional que a Lorena está ensinando
os Sobre princípios. tráfego? Sobre 20 minutinhos a aula. Você já consegue entender como funciona. Tá. Você vai lá e fala assim, ó, que você... não tem muito segredo. Você fala assim, ó, esse vídeo, quero anunciar ele, pá, e põe. Mesmo que você estiver fazendo errado, qual que é o objetivo? Visualizações do vídeo. Alcançar visualizações do vídeo. Outra, você viu que você falou, é para alcançar quem não conhece? Ao contrário, é para Quem conhece? alcançar mais quem conhece que quem não conhece. O seu objetivo é ficar famosa para quem te conhece. Olha que legal isso. Interessante. Eu pensava que era as pessoas que me conheciam, né? Elas já sabem. Não, essa pessoa que já te conhece, às vezes ela não vai te comprar agora porque ela ainda não te vê como uma referência. Aí daqui a Entendi. pouco ela começa a ver e fala assim, caramba, a Grace é foda. Elas te É veem com verdade, é outros olhos. verdade. É E daqui verdade. a pouco elas, eu Não quero a tem Grace. exemplo disso, é verdade. Entendeu? Uhum. É, você se torna uma referência para quem te conhece. E olha que interessante. Aí alguém vai. Você divulgou um pouco aqueles vídeos. Mas o segredo maior, só que aí é um passo de cada vez, Grace. O que eu tô falando, eu sei que é É, simples para mim, mas é um passo a passo. Não precisa fazer tudo de mas lado. eu anoto aqui, Romane, vamos fazendo, né? Ali, lembra daquela sequência de lives que eu falei? Você vai fazer uma semana, depois na outra semana você faz abrindo oferta para o pessoal se integrar no primeiro movimento 180? O que você vai fazer? Você também pode anunciar, avisando. E Igual eu faço. colocar dinheiro nisso. E colocar. Você pode começar com pouco, porque lembra, o seu projeto é trazer 6 pessoas. Se é 6 pessoas, vamos supor que você vai cobrar de cada uma dessas pessoas R$ 1.000, porque é em grupo e é tranquilo. E você pode fazer 6 encontros. Vamos pôr aqui 6 encontros de acompanhamento, R$ 1.000 para quem quiser participar. E esse projeto é maravilhoso para quem participar, esses 6 encontros. Você não fala 6 encontros também, não. Você fala assim, ó, onde eu vou te acompanhar dentro de um grupo. Vão ter... Você pode até falar os 6 encontros. Fazer Mas se até quiser fazer. mais. Você pode fazer 2 encontros por mês, uma vez a cada 15 dias, durante 3 meses. Porque aí sempre tem material novo. Você fala, durante os próximos 3 meses, a gente vai estar junto. E beleza. Vamos supor que você fechou isso a R$ 1.000. Por que o primeiro é, entre aspas, a validação? Você tem que ajudar todo mundo ali a ter os melhores resultados possíveis, para que fique mais fácil a segunda turma. E É o outra, meu comprometimento, né? Eu tenho que me que legal. comprometer que vai dar certo. Você pode fechar uma turma dessa, daqui a pouco, Grace, você está colocando 50 pessoas nessa turma e fazendo turmas todo mês. É possível. Fazendo, por quê? Porque o projeto começa a se expandir. Isso aqui é um exemplo que é possível. No movimento transformacional, nós somos, hoje, os R$ 1.000, a mesma coisa, 1.600 membros, 1.650 e tantos membros, que está lá dentro do movimento. Então, você pode ir expandindo esse projeto. E a ideia, o que eu faria, Grace? Eu nunca mais venderia esse negócio por só R$ 1.000, não. Você venderia por 2.000, pelo menos, as próximas turmas. E o que você pode fazer? Você faz o seguinte, ó, o preço é 2.000, porque a próxima turma você vai vender por 2.000. Só que quem se inscrever, lembra do porquê se inscrever agora, que eu falei, da pergunta que você tem que responder na cabeça da pessoa? Quem se inscrever agora, só nessa turma, ao invés de pagar 2.000, você paga 1.000. Tem um bônus. Você tem um bônus. E é verdade, porque na próxima vez você vai vender por 2. Por quê? Porque você tem todos os depoimentos, você tem a expertise de entender como atrair essas pessoas. A Sirlene, ela tá já falando, Grace, já faz a oferta aí. Ela tá Grace, querendo que eu faça agora. E, Grace, inclusive, Romane, tem uma pessoa aqui, mais pra trás, falou assim, eu queria muito e tudo, mas eu não tenho dinheiro. Queria que você falasse também. Nunca é problema de dinheiro. Isso eu aprendi. Eu aprendi isso. essa questão, pensa sobre isso. A questão, eu não tenho dinheiro, é muito mais uma questão de prioridade do que dizer que não tem dinheiro. Quer um exemplo prático? Você está falando, eu não tenho dinheiro. Beleza, se eu te vender o meu carro por R$ 1.000, você dá um jeito de arrumar esses R$ 1.000. Você fala, deixa eu arrumar ali, porque eu vou arrumar o carro dele, vai mais. Ou se eu te vender minha casa, meu apartamento, falar, beleza, ó, você tem essa semana para me comprar meu apartamento por R$ 1.000.
Você dá um jeito de arrumar esses R$ 1.000. Sim. Então, você não tem ou você não está colocando como prioridade porque você não viu valor na oferta Exatamente. o suficiente para entender que vale mais de R$ 1.000. Por isso que eu falo, Romano, que é mais fácil sempre a gente reclamar. Né? É o que ela estava falando, ali. Assim, não é só questão de reclamar, é questão de. Falou assim, né? Por causa da pandemia, teve problema com dinheiro. É isso que ela falou, sabe? E outra, olha isso que legal. Por causa da pandemia. Tem alguém querendo fazer até uma parceria comigo. Ó, é a Paula. E olha que legal. Imagina isso. A pandemia veio para todo mundo. O meu negócio era treinamentos presenciais. No ano de 2019, eu ministrei ali cerca de umas 30 turmas. Era 2, 3 turmas por mês, uma atrás da outra. 2020, no mês de janeiro, teve umas 2 turmas. Fevereiro, umas 3 turmas, mas foi mais ou menos isso. E de repente, puf, nenhuma turma em março, nenhuma turma em abril, nenhuma turma em maio. Por quê? Porque não podia ministrar. A gente se reinventou. Então, a pandemia foi uma oportunidade que trouxe para crescer mais o meu negócio. E se não tivesse vindo, eu poderia ter nunca focado tanto no movimento transformacional como aconteceu. Isso daqui, até o movimento transformacional, isso é interessante. O mesmo treinamento que eu vendia por 3 mil, eu pus por 1.000 dentro do movimento transformacional. E mais de 1.600 membros. Eu estou abrindo os meus bastidores para que vocês entendam que é possível. E foi a pandemia trouxe essa oportunidade. É como eu estou enxergando. Chegou uma pessoa lá num país da África muito pobre e viu lá, nossa, todo mundo aqui anda descalço. Esse cara era dono de uma loja de sapatos, falou, então não dá para abrir loja de sapato aqui. Todo mundo anda descalço, ninguém vai querer comprar. O segundo chega nessa mesma cidade, fala, opa, aqui é o lugar de eu abrir minha loja, porque todo mundo anda descalço, ninguém ainda sabe que pode ter sapatos, todo mundo está precisando de sapato. É como eu estou olhando para a situação, é muito mais importante. Agora, 2021 está aqui. O que você aprende com 2020? O que você tira de 2020 para fazer de 2021 ainda melhor? E outra, não tem problema ter vivenciado o desafio. Todo mundo vai vivenciar desafio. A questão é, o que eu aprendo com isso? Qual a maturidade que eu tenho agora que talvez antes eu não tinha, que me prepara para fazer de 2021 um ano ainda melhor? Grace, legal você ter falado sobre essas coisas. Ó. O que eu recomendo? Faz essa sequência, 2 semanas de live. A primeira semana, live todo dia. Se você quiser, já anuncia. Eu acho que vai potencializar. Vou anunciar, pessoal. Anuncia, pega ali R$ 200 de verba no mês. Pode pegar nem que for um pouquinho. Nem que for, separa aí R$ 400 para fazer esses anúncios, para convidar o pessoal para participar da sua semana de live. Como você pode anunciar? Você fala, pessoal, manda uma mensagem, entra nesse grupo do WhatsApp. Você pode levar para um grupo de WhatsApp, Grace. E naquele grupo de WhatsApp você avisa, todo dia, tal hora, vai ter live. Onde nós vamos trabalhar essas questões. E vai levando essas pessoas para o grupo. No grupo você vai avisando as lives, vai falando as lives que vai acontecendo todo dia. O grupo encheu, você muda para um segundo grupo. E o pessoal vai gostando. Por isso que na primeira semana é para ir enchendo os grupos e avisando que tem live. Então, você está entregando conteúdo de valor pra caramba. E tem a segunda semana, você continua entregando conteúdo de valor, só que agora está aberto o Movimento 180. E você fala, tá aberto, quem quiser fazer inscrição tá aqui e tal e tal. Entendeu? Como uma ideia para você fazer? Agora, até uma recomendação. Vai lá no de 2 a 5 mil, que está dentro do movimento transformacional, que vai te ajudar. E vai lá na aula que a Lorena fala também sobre esse tráfego. E outra, isso aqui, por que eu estou dando essas recomendações para a Grace? Porque a Grace já tem conhecimento na área. Cada um tem o seu momento. Tem pessoas que o primeiro desafio dela é atender o primeiro cliente. Então, vocês têm que entender isso daqui também. A conversa que eu estou tendo com a Grace é diferente da conversa que talvez eu teria com outra pessoa. Que outra pessoa poderia ser o desafio. Cara, eu quero o meu primeiro cliente. Eu quero ter segurança para atender. Continua acompanhando aqui as lives, que vocês vão ver pessoas em diferentes níveis, em diferentes processos. Que dá para fazer. Inclusive, Romano, deixa eu compartilhar.
você lembra quando eu fiz o primeiro, né? Curso, aí eu falei que você ainda não tem aquela confiança que eu queria, né? Aí você ia dar novamente o curso mesmo. Só porque. Aí eu falei assim, vou participar de novo, você lembra? Lembro? Aí depois teve o Master, né? E aí, não, eu também vou. Quer dizer, se você, quem está começando agora, né? Geralmente tem aquela E a insegurança. formação em coach. Você E a fez, formação em coach. Então, quer dizer, quando você tem aquela insegurança, o que você tem que fazer? Você tem que buscar, né? Você ficar esperando, você não vai conseguir. Às vezes, a mesma coisa é dita do mesmo jeito, só porque de alguma outra forma, aí a chave, ó, dá uma viradinha, você pega o que é preciso. E você não é mais a mesma pessoa. Por Não. exemplo, a Grace que chegou no primeiro treinamento, ela ainda estava cheia de dúvidas. Então fica um negócio, eu posso falar uma informação, aquela informação entra e é como, nossa, isso aqui é muito complexo. Aí na hora que ela vê de novo, ela fala, cara, eu consigo fazer isso daqui. Aí ela vê de novo, ela fala, opa, eu já estou fazendo, agora eu quero tirar a dúvida do que eu estou fazendo. É porque a gente, na verdade, é muito a questão de entender. Quando você entende, aí acabou. Exatamente, que aí começa a cair as fichas, fica mais assentado, fica mais fácil. Grace, eu muito queria bom, mano. ter mais tempo para falar viu? aqui, mas já está finalizando aqui. Obrigada, viu? Por que valeu para você? Dicas. Foi muito bom, Romano. Questão que eu estava assim um pouco assim confusa. Essas dicas que você me deu vai fazer eu alavancar meu negócio aqui, se Deus quiser. Ó, abraço. E aí, quem sabe a gente se encontra lá do dia 18 a 21 também. Você tem acesso ao movimento, dá uma olhada lá nos treinamentos que eu falei. Pessoal, quem ainda não está inscrito, do dia 18 a 21 de janeiro agora, se você está assistindo essa live em janeiro ainda, vai lá e se inscreve. O link está na bio do meu Instagram. Se você está assistindo pelo YouTube no gravado, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Quem não acompanha a Grace, segue a Grace aqui também. Aí, ó, o Mário tá falando que já tá até querendo começar, né? Que tá sendo uma pena terminar a live. Obrigada, hein, Mário? Entre em contato comigo. Ó, @Grace Martins, segue lá também. Quem não me segue, por algum motivo, e tá aqui sem me seguir, comece a seguir. Marca @Romani Souza, @Grace Martins e vamos juntos fazer desse lugar melhor.